Meus amigos e amigas, eu fiz a melhor escolha da minha vida. Cara, recentemente eu coloquei 32 GB de memória RAM no meu computador e assim, não teve upgrade melhor que eu poderia ter feito. Sério, de verdade, essa sem dúvida foi uma das melhores escolhas da minha vida. Senta aí que no vídeo de hoje eu vou te passar toda a minha experiência com 32 GB de memória RAM no meu PC. Eu vou te mostrar o impacto de ter uma imensidão de memória disponível e a capacidade de deixar todos os apps abertos sem nenhum problema. Haja memória RAM e vamos gastando com todos os apps abertos. Bem, antes de tudo, deixa eu te falar um pouquinho sobre a configuração inicial do meu computador, até para você entender desse meu upgrade. Eu tenho um notebook gamer Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Existem diversas configurações dessa linha da Lenovo. O meu modelo específico veio com o processador Intel Core i7 10750H, 512 GB de SSD do tipo NVMe, 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650. Parando para pensar assim, né, a configuração inicial da máquina é realmente muito boa. Você consegue trabalhar super de boa e fazer todas as tarefas do seu dia a dia. Além disso, por ser um notebook gamer, você vai conseguir jogar super tranquilo todos os jogos da atualidade sem nenhum tipo de problema também. A grande questão é que eu sou um verdadeiro fuçador no computador. Vocês sabem, né, pessoal? Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas e programação em geral. E assim, quem também trabalha com isso vai se identificar muito com o que eu vou falar agora. O nosso maior fetiche, acho que não tem outra palavra, é quase que um fetiche mesmo, é utilizar todos os recursos da máquina. A gente sabe, quase que precisa disso para viver. Tem que manter mesmo tudo que é programa aberto, tem que manter mais de 20 abas no Google Chrome aberta mesmo. Enfim, acabou que com o tempo, esses 8 GB de memória RAM que vieram inicialmente na minha máquina começaram a não ser mais suficiente para o meu dia a dia de trabalho. E bem, foi aí então, né, que eu comecei a perceber essa necessidade de comprar mais memória RAM, de fazer esse upgrade de memória RAM. Mas pessoal, por sinal, caso você ainda não saiba o que é memória RAM, como que ela funciona ao certo, eu fiz um vídeo completo aqui no canal, passo a passo. Eu peguei o lápis, caneta e te mostrei passo a passo o que é a memória RAM e como que ela funciona. Eu vou deixar o link aqui na descrição e assim que terminar esse vídeo você vai lá conferir, beleza? E é claro, antes da gente continuar, não esquece de deixar o like aqui no vídeo para ajudar o canal. Tá me vendo pela primeira vez? Cara, aqui a gente fala muito sobre PCs, notebooks e tecnologia em geral. Então clica no botãozinho vermelho inscrever-se para você acompanhar todos os meus vídeos, beleza? Caso você já seja um inscrito aqui do canal, não esquece de clicar no sininho, porque aí o YouTube vai te notificar a cada vídeo novo que eu publicar por aqui. Vamos seguir então para o nosso vídeo. Voltando aqui à minha saga para fazer o upgrade. O upgrade na memória RAM foi algo que eu pesquisei muito. E por sinal, galera, eu aproveito aqui para deixar essa dica para você. Toda vez que você for fazer um upgrade, pesquisa mesmo. Busca por informações na internet, vai ver vídeo no YouTube das pessoas falando, né, a experiência delas, inclusive vídeos como esse que eu tô aqui falando para você. Mas enfim, não toma qualquer tipo de decisão sem ter a certeza do que você está fazendo. A memória RAM geralmente é um equipamento caro e que você precisa ser muito assertivo ao fazer esse upgrade. Diversos momentos o seu computador está um pouco lento e às vezes, por exemplo, você botar mais memória RAM não vai melhorar o seu problema. Às vezes, por exemplo, é o seu processador, ou às vezes é algum outro tipo de configuração, ou acredite, às vezes a sua máquina está só suja e o seu processador não consegue mais trabalhar na velocidade que ele trabalharia normalmente. Então já sabe, pesquisa, vê vídeo, busca se informar antes de fazer qualquer tipo de upgrade, beleza? E foi assim que eu fiz. Depois de muitos vídeos assistidos, inclusive aqui no YouTube, eu decidi fazer o upgrade para 32 GB de memória RAM. Sério, cara, eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu aproveitei a hora de almoço no trabalho para ir com meu notebook a uma loja Promoinfo. Para quem é do Rio de Janeiro, certamente já ouviu falar da Promoinfo. Pois é, na época eu morava do lado de uma Promoinfo que ficava no Norte Shopping, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Eu fui lá, fiz o meu upgrade e voltei todo feliz para casa. E nesse momento, talvez você esteja se perguntando: pezinho do céu, será que 16 GB de memória RAM não seria o suficiente para você? Cara, para que fazer um upgrade para 32? Então, sinceramente, na maior parte do meu tempo de uso do PC, sim, 16 GB seria bem suficiente. Mas a grande questão é que em diversos momentos
eu preciso fazer várias atividades pesadas ao mesmo tempo no computador. Como, por exemplo, editar alguns vídeos aqui do canal. Tem diversos momentos em que eu tô editando as thumbnails, né, que são as fotos que aparecem aqui nos vídeos, enquanto eu tô em paralelo navegando na internet. Enfim, eu preciso fazer diversas atividades com programas pesados e quase que simultaneamente. E acaba que com esses programas, né, ele acaba consumindo muita memória RAM. E tiveram casos de sim acontecer do computador utilizar mais do que 16 GB enquanto eu estiver trabalhando. É o Adobe Premiere, Photoshop, 20 mil abas de pesquisa no Google Chrome. Cara, isso sem contar quando eu precisava abrir um programinha que para quem é da área de TI como eu, vai saber muito bem o que eu tô falando. Android Studio. Sim, o Android Studio é uma verdadeira carreta para você desenvolver aplicativos para celular. Para quem não sabe, né, o Android Studio é uma ferramenta onde você desenvolve aplicativos para celular. E meus amigos, o Android Studio, só Jesus na causa. Haja memória RAM para o Android Studio. Enfim, eu sentia que os 16 GB em algum momento iam dar uma vacilada. E vocês sabem, né, pessoal, eu trabalho programando o sistema, eu sei como eles funcionam. Os sistemas são feitos, os programas, os aplicativos, são feitos para quanto mais memória RAM você tiver disponível, mais eles vão utilizar para que eles rodem de maneira mais otimizadas para você. E foi assim que eu decidi. Vai ser 32 GB de memória RAM mesmo que eu vou fazer de upgrade. No final das contas, eu comprei 2 chips de 16 GB, que totalizaram os 32 GB de memória RAM. Foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Graças a esses 32 GB de memória RAM, hoje eu basicamente não preciso fechar janela nenhuma do meu computador. Eu deixo mesmo os aplicativos rodando em background, eu deixo o Adobe Premiere, por exemplo, exportando um vídeo aqui do canal enquanto eu finalizo o roteiro do outro. Eu posso navegar normalmente na internet e manter o Photoshop aberto editando as imagens, né, das thumbnails aqui do vídeo. Lembrando, são imagens com altíssima qualidade. E eu consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo. Edito o vídeo em 4K, mexo na foto no Photoshop e navego no Google sem problema. Cara, é uma maravilha. Além, é claro, de poder conseguir rodar os emuladores e programas que eu uso aqui no meu trabalho para poder escrever os códigos e programar os sistemas que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho. Dito isso tudo, agora vem o veredito. Beleza, Pé, eu entendi que realmente foi um baita upgrade os 32 GB de memória RAM para você. Mas e para mim? Você acha realmente que eu preciso disso tudo? Será que 16 GB não ia ser suficiente para mim? Pessoal, vou ser muito sincero aqui para você. Muito, mas muito provavelmente, os 16 GB vão ser mais do que suficiente para você. Eu fiz esse upgrade em uma excelente promoção. Saiu muito boa mesmo a compra do produto do ponto de vista financeiro. Eu peguei um desconto muito bom. E além disso, né, cara, eu sou um cara que além de trabalhar com computador, desenvolvendo sistemas, eu sou realmente apaixonado por tudo relacionado à computação. Então, assim, além do meu notebook ser o meu instrumento de trabalho, eu simplesmente sou viciado em tudo de tecnologia. E sempre que eu puder, sempre que a minha situação financeira permitir, eu vou ter com gosto o máximo da tecnologia, tanto no meu notebook quanto no meu telefone. Porque é isso que eu amo. Eu amo tecnologia. Eu amo computação em geral. Bem, mas talvez esse não seja o seu caso. Provavelmente para você vai ser mais do que suficiente os 16 GB de memória RAM. Então, respondendo a sua pergunta, talvez não valha um upgrade tão potente assim de 32 GB. Ainda mais que a memória RAM a gente sabe que custa muito caro. Então, assim, na boa, precisa de mais memória RAM? Precisa de mais memória ali disponível para você utilizar os seus aplicativos? 16 GB vai ser muito mais do que o suficiente para você. Caso você tenha 8 GB de memória RAM, você pode estar pensando, pô, o Pé tá aqui me falando, né, que o upgrade de 16 para 32, né, não vai fazer talvez tanta diferença para mim. Será que se eu tiver 8 GB para 16 vai ser a mesma coisa? Aí eu te digo que não, tá? Realmente 8 GB de memória RAM, um salto para 16 GB vai ser uma diferença absurda. Porque os programas, né, os aplicativos, eles vão cada vez ficando mais modernos e cada vez consumindo mais memória RAM do seu computador, do seu dispositivo de forma geral. Então, assim, se você tiver 8 GB, o upgrade para 16 GB vai realmente ser muito valioso para você. Então, sim, nesse caso vale muito a pena fazer o upgrade de 8 para 16. Ou ainda, se você tiver 4 para 16, vai ser melhor ainda. No caso para 32, foi o que eu falei, né? Vai ser para os casos mais extremos. Se você tiver com a
situação financeira permitindo que você possa ali gastar uma grana para comprar 32 GB, vai na fé também. Quem sou eu para dizer aqui que não vale a pena, né? É óbvio que vale. Mas é aquela questão, às vezes pelo custo-benefício, você comprar um único pente de 16 GB já vai ser mais do que suficiente para você. Então já sabe, se a grana permitir, faz o upgrade para 16 GB que você não vai se arrepender. E agora contigo, eu quero saber de você. Quanto de memória RAM que tem no seu computador? Você sabia o quão é importante a memória RAM? Você já teve experiência ou algum contato de algum amigo seu ou parente que tem 32 GB de memória RAM? Conta aqui nos comentários, deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos continuar conversando, tá bom? Ó, eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aqui na minha direita, como eu te falei lá no início do vídeo, eu gravei um vídeo completíssimo explicando tudo sobre o que é a memória RAM, como que ela funciona e como que ela faz o seu computador ficar assim muito mais rápido, tá bom? Então, clica aqui em cima na direita, eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo, o vídeo ficou muito bom. Clica aqui em cima, continua me assistindo e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço para você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tamo junto, pessoal, um grande abraço, até a próxima!